Bom dia. Bom dia de novo. Bom dia de novo. Vou só admitir a galera aqui que nós vamos voltar a conversar. Vocês estão vendo a minha tela de exercício? Sim? A Vieira já está aí? Júlia Vieira já está aí? Que ela me fez uma pergunta que eu vou terminar de explicar. Ai, que bom. Bom dia de novo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Eu tô perdendo um tempo, entre aspas, explicando leis de Newton, mas não estou perdendo tempo que no nosso próximo capítulo vai abordar. Então, vamos dizer que a gente está se antecipando. Mas em relação àquilo que eu estava falando com a Júlia, eu falei que a Terra atrai o Sol atrai a Terra com a mesma força, porém, efeitos são diferentes. A Terra gira ao redor do Sol. Só para vocês entenderem o que seria esse efeitos diferentes. Eu não conheço vocês pessoalmente, mas vamos supor que tenha uma pessoa que eu vou chamar de A, que tem bastante massa, que a gente chama de gordinho. Não necessariamente, pode ser um cara forte, vamos dizer assim. E um bem miudinho, que a gente vai chamar de B, que tem menos massa. Então, para comparar, o meu A tem 70 quilogramas, o meu B tem 40 quilogramas. Eu falei 70 e 40. Imagina os dois com patins no pé. E eles vão se empurrar, assim, ó. A mão do A, mão do B, e eles vão se empurrar. Os dois estão de patins no pé. A força que A empurra B é a mesma que o B empurra o A. Os efeitos são diferentes, eu estou afirmando, né? Os efeitos são diferentes. Como é que eu provo? O que vocês acham que acontece com a criança de 70 quilos e a outra de 40? Ao se auto-empurrarem com patins no pé. O que vocês acham que acontece? Me dá uma opinião aí. O que pode acontecer nessa situação? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Aqui eu vou trazer um pouquinho. Pode repetir a pergunta? Uma criança de 70 quilos, outra criança de 40 quilos, as duas com patins no pé, elas vão se empurrar, mão do A, mão do B, elas vão se empurrar. O que você acha que acontece? Que pesa 70 quilos, eu acho que ela vai ter um impulso maior. Maior? Ela vai vir mais para trás e empurrar que tem 50, entendeu? Tá. As duas vão para trás ou não? Cada uma no seu referencial. Eu acho que, tipo, se elas forem se juntar, 70 vai meio que empurrar a de 50 e a 50 vai mais rápido para trás. A de 40 que eu tinha falado vai mais rápido para trás. Por quê? A força foi a mesma. Com a mesma força, uma criança de 40 quilos vai com mais velocidade para trás do que uma criança de 70 quilos. Você pode pensar a mesma situação, um sentado no skate, o outro sentado no outro skate. Eles vão se auto-empurrar com a mesma força, porque a gente vai ver que ação e reação são sempre iguais. Porém, como a criança de menos massa vai ganhar mais velocidade. A gente fala que força é igual a massa vezes aceleração. Eu estava falando que peso era igual a massa vezes gravidade, que dá no mesmo, tá?
Então, eu tinha falado um saco de arroz de 5 quilos. A gravidade da Terra é 10. Então, eu faço 5 vezes 10, 50 newtons. É assim que eu calculo o meu peso. A gente fala errado. Eu falo assim, eu peso 60 quilos. Está errado. A minha massa é 60 quilos. O meu peso é 60 vezes 10, 600 newtons. Então, tá, eu estou com um saco de arroz de 50 newtons. Eu estou afirmando, a força que ele atrai a Terra é a mesma que a Terra atrai ele. A mesma, forças são iguais, ação e reação. Porém, se eu soltar o saco de arroz, ele vai para o chão. Se eu segurar o saco de arroz, a Terra vem? Não, efeitos diferentes. 50 newtons para o saco de arroz faz ele cair. 50 newtons para a Terra não é nada. A massa da Terra é 5,98 vezes 10 a 24. Eu tenho que tirar essa vírgula aí e colocar 22 zeros atrás. Então, qualquer força de interação entre a gente, a Terra não vai fazer diferença para a Terra. Por isso que a gente não percebe. Mas sim, tudo que tem massa tem força. Porque força é massa vezes aceleração. Eu acho que eu estava no exercício 11. A gente estava falando do carro fazer a curva. Qual é a força responsável pelo carro fazer a curva? A força responsável pelo carro fazer a curva é o atrito com o pneu. A gente já tinha pulado essa. A gente estava na 11. Vê se eu preciso fazer a 11 de novo. A 11 falava que ele atinge uma velocidade de 10 metros por segundo, ele tinha partido do repouso e que ele gasta 2 segundos para fazer isso. Então, eu coloquei 10 menos 0, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Ah, eu lembrei o que eu estava perguntando. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. É a única aceleração que é constante no nosso dia a dia. Eu perguntei, quando eu deixo um objeto cair, qual que é a velocidade inicial dele quando eu deixo cair? Eu não lembro que vocês me responderam. Qual que é a velocidade inicial de um objeto quando eu deixo ele cair? Colabora comigo aí para nossa aula render. Arremessar tem velocidade inicial. Deixar cair, não. Eu só abri a mão e deixei cair. É nula. Aí passou 1 segundo, está caindo em queda livre. Eu estou ignorando o ar. Estou ignorando a resistência do ar. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade dele após 1 segundo? 10 metros por segundo. E após 2 segundos? 20 metros por segundo. Vai aumentando de 10 em 10. E 3 segundos? Bom, gente, não é difícil, não. A gente falou que a aceleração faz a velocidade variar no decorrer do tempo. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu soltei um objeto, ele começou com 0. Em 1 segundo, 10 metros por segundo. Em 2 segundos, 20 metros por segundo. Em 3 segundos, 30 metros por segundo. Em 4 segundos, qual que vai ser a velocidade em 4 segundos? Vocês estão 40 metros por segundo. E assim por diante em 5 segundos. 50 metros por segundo. Lembra que eu falei que era para a gota de chuva machucar a gente? A velocidade vai aumentando de 10 em 10. Por que a gota de chuva não machuca? Porque tem o ar vai funcionar como um freio, resistência do ar. Igual quando o carro, a gente está viajando e coloca a mão para fora. Já viu que faz assim? Aquilo é a resistência do ar. Agora, olha o contrário. Cuidado com o que vocês vão me responder. Agora, eu vou jogar um objeto para cima. Lembra que a gravidade está para baixo, ela vai funcionar como um freio, 10 metros por segundo ao quadrado, mas freando. Eu joguei um objeto com uma velocidade de 30 metros por segundo. Passou 1 segundo, qual que é a velocidade dele? Vamos, galera. Eu joguei com 30.
Passou 1 segundo. Qual que é a velocidade dele? 15 metros por segundo. 20. Passou mais 1 segundo. Qual que é a velocidade dele? 10. Mais 1 segundo. Qual que é a velocidade dele? 9. Não. Falei errado. 5. 0. Cai de 10 em 10. Era 30. Verdade. Passou para 20. Passou para 10. Passou para 0. E se passar mais 1 segundo, qual que é a velocidade dele? Aí ele chegou no chão? Nula, ué, que ele já chegou jogando só Não sei. Tá, velocidade 0 quer dizer o quê? Lembra que eu joguei ele para cima, ele está no ar. Ele está com velocidade 0. O que é isso? Aquele negócio de arco de parábola? Ele vai cair. Ele parou, ele não está mais movimento. Então, ele para cair. Então, na hora que eu falei mais 1 segundo e a velocidade dele era 0, se ele está caindo, agora é 10. Agora ele está a favor da gravidade. Mais 1 segundo, 20, e assim por diante. Aí começa, vamos supor, somar de novo. Somar de 10 em 10. Por isso que quando a gente joga um objeto para cima, ele vai desacelerado, chega uma hora ele para e cai. O arco de parábola que você falou vai depender de onde eu estou fazendo isso. Estou fazendo dentro de um ônibus, quem está do lado de fora vê um arco de parábola. Mas ele para cair, porque a velocidade final é 0. O arco de parábola é no sentido, vamos supor, se eu jogar alguma coisa para cima e outra pessoa ver? O arco de parábola é assim, se eu estivesse fazendo isso dentro de um ônibus com velocidade constante. O ônibus movimenta na horizontal, igual a minha mão está. A gravidade é na vertical. Aí aqui eu tenho uma composição de vetor, para você ficar espelhado. No caso, eu tenho que fazer assim. Aí eu tenho um vetor aqui. Isso aqui vai formando o arco de parábola. Sim. É meio que tipo a junção dos dois. A junção dos dois movimentos. Um movimento uniforme na horizontal e um movimento variado na vertical. Por que é variado? Porque a aceleração faz variar a velocidade. Vamos supor, essa variação é de acordo com a constância do ônibus. Vamos supor, quanto mais ele anda, vai mudando. Ou não? A gente está supondo que em linha reta ele esteja com velocidade constante. Sim. Eu vou falar isso que eu falei de novo, porque a Júlia parece que não entendeu o que eu falei. Ô, Júlia, vamos começar de novo. A gravidade é uma força que atrai todos os objetos para o centro dela, devido à massa. Até aí, certo? Abra o seu microfone aí para você conversar comigo. É ruim eu ficar abrindo isso aqui para eu ler. Até aí eu entendi. Assim, eu só tô confundindo um pouco, só que tá começando a fazer sentido. Então, vamos. Primeiro, eu preciso que você entenda isso. Tudo que tem massa tem gravidade. O que é gravidade? Uma área de atuação ao redor. Só que a minha massa é 60. A da Terra é 5,98 vezes 10 a 24. Eu tenho que tirar esse 0,98 e colocar 22 zeros atrás. Então, qualquer coisa na superfície da Terra que você comparar com a Terra vai ser desprezível. Mas tudo que tem massa tem gravidade. Gravidade é a força que puxa para o centro desse objeto. Então, tá. Aí, eu tenho um pacote de arroz de 5 quilos. Ele tem massa, então ele tem gravidade. Eu tenho que multiplicar por 10, porque a gravidade da Terra é 10. 5 vezes 10, 50 newtons. É a força que um pacote de arroz atrai à Terra. Então, a Terra também atrai o pacote de arroz com os mesmos 50 newtons. Por que quando eu solto o arroz, ele vai para o chão? E se eu segurar o arroz, a Terra não vem? Porque são efeitos diferentes. Eu tentei desenhar isso para você com o exemplo do patins. Eu não te conheço, mas eu imagino que você tenha bem menos massa que eu. Vamos supor que nós duas estejamos de patins no pé, lá na quadra do colégio. E a gente vai se autoempurrar. Eu vou para trás com uma velocidade, com uma aceleração. Você vai para trás com uma velocidade maior do que a minha, porque a sua massa é menor. Consequentemente, você vai percorrer uma maior distância do que eu. Isso é efeito diferente. Uma carreta bate de frente com Fusca, a força é a mesma. Os efeitos são iguais? Não.
Devido à estrutura da carreta e devido à estrutura do Fusca, provavelmente o Fusca vai estragar mais, vai até se movimentar um pouco para trás, a gente fala recuo. É provável que a carreta nem se mexa, mas eu estou te afirmando que a força que o Fusca bate na carreta é a mesma que a carreta bate no Fusca, porém efeitos diferentes. Aí eu estava falando que a única aceleração constante aqui no nosso ambiente é a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Deixei um objeto cair. Cair é velocidade inicial igual a zero. É diferente de eu arremessar. Se eu arremessar, ele tem velocidade. Então, ele caiu. Passou 1 segundo. Qual que é a velocidade dele? 10 metros por segundo, porque ele está sujeito à ação da gravidade. Passou mais 1 segundo. Então, agora, no caso, são 2 segundos. 10 mais 10, 20. 3 segundos, 10 mais 10 mais 10, 30 metros por segundo. 4 segundos, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40 metros por segundo. E assim por diante. Aí eu estava falando na aula anterior que se fosse só pela ação da gravidade, uma gota de chuva machucaria a gente. Ela desce acelerada em função da gravidade. Por que que não machuca? Porque tem o ar como resistência. Que resistência que você está falando? O cara, quando abre o paraquedas, ele está usando a resistência do ar para frear. Com o paraquedas fechado, ele desce praticamente em queda livre. Ah, mas você não falou que o ar é resistência? Falei. Imagina uma agulha caindo, que para um cara com paraquedas fechado é como se fosse uma agulha para o meio ambiente. Agora, imagine ele com paraquedas aberto. Agora, ele tem uma resistência do ar maior. Agora, olha o contrário. Joguei para cima. Para cima está contrária à gravidade. A gravidade é para baixo. Então, a gravidade vai funcionar como um freio para mim. Para eu jogar, ele tem que ter velocidade inicial. Se eu deixar parado na minha mão, ele não sobe. Então, eu joguei com uma velocidade de 30 metros por segundo. Passou 1 segundo. A gravidade agora é freio. 30 menos 10, 20 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, 10 metros por segundo. Mais 1 segundo, zero. O que é velocidade zero? É parar para cair. Aí, quando eu falei, passou mais 1 segundo, está caindo. Então, agora eu estou somando a gravidade. 0 mais 10, 10 metros por segundo. E assim por diante. Olha o que esse exercício 12 vai falar. Ele está fazendo gancho com o próximo capítulo, que é Leis de Newton. Esse 12 também tem a ver com isso. Olha a pergunta. Quando você salta para pegar uma bola, ao voltar ao chão, dobra os joelhos. A gente faz isso no reflexo, tá? A gente dobra o joelho quando a gente vai cair. Isso faz com que o tempo de atingir a velocidade zero seja um pouco maior. Explique como isso influencia a aceleração submetida ao seu corpo. Por que a gente dobra o joelho? Para amortecer. Por que amortece? Porque eu estou aumentando o meu tempo de contato com o chão. É por isso que a gente embala ovo para carregar, é por isso que a gente embala vasilha para mudar. Como assim? Aquele papel em volta vai aumentar o tempo de contato. Na minha época de adolescente, para-choque de carro era uma estrutura de ferro, o carro também era todo de ferro. Na maioria das vezes batia e não estragava quase nada, só que a pessoa morria, porque ela pegava o impacto todinho da batida. Como que é os carros agora? Eles são feitos para amassar. Tem gente que tem mania de fechar a porta do carro com a bunda. Você pode amassar seu carro. Ele é feito para amassar. Por quê? Ao sofrer uma colisão, o carro vai amassar. No que ele amassa, aumenta o tempo de contato. Chega menos impulso para quem está dentro do carro. Então, agora a chance de eu morrer ou sofrer um acidente grave numa batida, estou falando de batida de dentro da rua, tá? Não estou falando de batida em alta velocidade, que por mais que aumente o tempo de contato, não vai ser suficiente. O cara está em alta velocidade. Estou falando dentro da rua, bati meu carro na traseira. O tempo de contato ele é maior, o meu carro estraga muito para eu não sofrer grande dano. Quanto maior o tempo de contato, menos dano eu vou ter. E é isso que eu respondi aqui, ó. Ao dobrar o joelho, a pessoa aumenta o tempo necessário para reduzir a sua velocidade. Assim, a aceleração envolvida é menor, por isso o efeito de tal redução da velocidade. Animal faz isso, você já viu o gato bater no chão? Ele encolhe as patas, ele aumenta o tempo de contato, ele não bate duro no chão, não. Eu já fiz isso uma vez, nem lembro por quê, reflexo errado. Você tem uma dor no joelho absurda.
O certo, quando você vai cair, é você dobrar o joelho, aumentar o tempo de contato. Eu posso seguir? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Ah, então tá, Júlia. Eu vou seguindo aqui, tá? Eu estou adorando que vocês participem, mas eu confesso que a aula está rendendo pouco. Movimento retilíneo uniforme, a gente já tinha falado. Movimento em linha reta com velocidade constante. Aí a gente vai para o exercício de aprendizagem da página 123. O 13. Olha lá. Como eu disse, só a luz é que anda em linha reta com velocidade constante, no nosso referencial aqui da Terra. A luz, quando se propaga no vácuo, possui uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Essa velocidade com que a luz é emitida do Sol viaja em direção à Terra. A distância entre a Terra e o Sol é de 1,5 vezes 10 a 11 metros. Calcule o tempo gasto. Apesar de ter aparecido potência de 10 aqui, notação científica, a continha faz do mesmo jeito. Velocidade é igual a distância sobre tempo. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo é igual a 1,5 vezes 10 a 11 metros dividido pelo tempo. Precisava de eu colocar metro por segundo aqui, metro aqui? Não. Eu pus para vocês verem que a gente não vai precisar transformar nada. Eu vou até tirar isso daqui para não confundir. Então, ficou assim, ó. O T que estava dividindo passou multiplicando. 3 vezes 10 a oitava vezes T é igual a 1,5 vezes 10 a 11. Agora, o 3 vezes 10 a oitava que está multiplicando vai passar dividindo, olha lá, ó, passou. Deixa eu dar um espaço aqui para vocês enxergarem o sinalzinho de divisão. Agora, como é que a gente faz divisão de potência de 10? A gente faz assim, olha. Eu pego esse 1,5 e divido por 3. Normalmente, 1,5 dividido por 3 dá 0,5. A potência, a gente fala que a gente sobe com ela trocando o sinal dela. Então, ficou 11 menos 8. Eu fiz bem devagar ali para vocês prestarem atenção. Quando a gente está multiplicando potência de 10, a gente soma os expoentes. Expoente que eu estou me referindo a esse número que vem em cima, o 11 e o 8. Quando a gente está dividindo potência de 10, a regrinha fala que a gente tem que subtrair. Então, coloquei ali, ó, 11 menos 8. Aí ficou meio vezes 10 a 3. Eu posso deixar assim, mas eu não tenho noção do que é isso. Então, eu andei com a vírgula. A vírgula estava antes do 5. Eu andei 1, 2, 3 casas. 500 segundos. Essa informação, ela é real. A luz do Sol leva cerca de 5 minutos para chegar aqui na... 8 minutos. 6 vezes 8, 48. Leva 480 segundos, no caso. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar aqui na Terra. Olha, 500 segundos. Então, se de uma hora para outra o Sol parasse de brilhar, a explosão acabasse, levaria 8 minutos e eu ainda veria a luz dele. Devido à distância que ele está, leva cerca de 8 minutos para chegar aqui na Terra. 500 segundos. Posso ir para o 14? Posso? Pode. Aqui ele vai falar de vetor, ele vai falar do esquema de eu pegar um avião e ir em linha reta. Olha, as rotas de avião entre as cidades de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio são praticamente retilíneas. A gente está falando de avião. Entre Brasília e São Paulo, a distância é de 850 quilômetros. O tempo de viagem é cerca de 1 hora e 30 minutos. Entre São Paulo e Belo Horizonte, 490 quilômetros. E o tempo de voo é de 1 hora. Considere que cada viagem a rapidez do avião foi constante. Indique em qual dos trechos a rapidez do avião foi maior. Eu só fiz conta com os dados que ele me deu. Entre São Paulo e Brasília, ele falou que era 850 quilômetros no tempo de 1 hora e 30 minutos. Observa que 30 minutos é meia hora. Então, coloquei 850 dividido por 1 hora e meia, que é 1,5. Deu 566,7 quilômetros por hora. Entre São Paulo e BH, ele falou que era 490 quilômetros no tempo de 1 hora. 490 quilômetros por hora. Então, em qual dos trechos a rapidez foi maior? Foi maior entre São Paulo e Brasília. Eu não respondi aqui não, deixa eu responder. Maior entre
São Paulo e Brasília. Só que pulou ali, né? Calma aí. Maior entre São Paulo e Brasília. Vou para o 15, hein? Thales tem uma rotina muito apertada. Trabalha durante o dia das 8 às 17 horas. Depois vai para a faculdade, que fica a 70 quilômetros do seu local de trabalho. Ele consegue fazer o percurso trabalho e faculdade da seguinte forma. Nos primeiros 30 quilômetros, desenvolve uma velocidade escalar de 60 quilômetros por hora. Eu tenho que separar isso. Toda vez que ele fala em trecho, eu tenho que chamar de primeira parte, segunda parte. Na primeira parte, então, falou que é 30 quilômetros de distância com a velocidade de 60 quilômetros por hora. Eu fiz isso aqui, ó. Velocidade igual a distância sobre tempo. Então, 30 dividido por 60, ele está gastando meia hora na primeira parte. Na segunda parte, cadê? Desenvolve uma velocidade... Não, nos 40 quilômetros restantes, desenvolve uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Então, está aqui. 40 dividido por 80, meia hora. A aula da faculdade começa às 19. Antes do início da aula, Thales precisa fazer um lanche. Então, ele gastou meia hora na primeira, meia hora na segunda. Ele gastou um tempo total de 1 hora. Aqui no texto fala que ele saiu de casa às 17. Então, se ele gasta 1 hora, e falou que gasta 1 hora para lanchar também, 17, mas no caso das 19 horas. Ele gasta 1 hora para fazer o trajeto, 1 hora para lanchar. Então, ele consegue chegar na aula às 19 horas. Aí, pergunta aqui. Calcule a velocidade escalar média. Toda vez que fala velocidade média, é distância total dividido pelo tempo total. Qual que é a distância total dele? 40 quilômetros mais 70 quilômetros. Então, no caso, ele tem 70 quilômetros para andar no total. Quanto tempo ele gasta? Meia hora no primeiro, meia hora no segundo? 1 hora. 70 dividido por 1, 70 quilômetros por hora. É a média. Observa que ele fez o primeiro trecho com 60 km por hora, o segundo trecho com 80 km por hora. Em média, deu 70. O que é em média? Distância total, tempo total. A gente já tinha feito isso na aula anterior já. Olha lá o exercício da formiga que eu falei, que vai trabalhar a diferença entre deslocamento e distância. É esse 16 da página 124. Presta atenção nele. Um pesquisador observa formigas para saber seus hábitos de deslocamento. Ele escolhe uma formiga parada e dispara o cronômetro para começar a contar a caminhada dela. Nota que a formiga se desloca com velocidade constante de 5 centímetros por segundo durante 6 segundos. Para por 2 segundos e volta à origem com velocidade de 6 centímetros por segundo. Ou seja, ela andou e voltou aonde estava. O deslocamento dela foi 0. E fica parada lá por mais 2 segundos. Então, isso aqui, no que diz respeito a deslocamento, não me interessou. Ela foi e voltou no mesmo ponto. Aí, depois disso, em seguida, a formiga retorna ao caminho inicial com velocidade de 8 centímetros por segundo durante 5 segundos. Diminui a velocidade para 4 centímetros por segundo e segue com essa velocidade por mais 3 segundos, entra no buraco e desaparece. Supondo que a formiga tenha se deslocado em linha reta, calcule a distância entre o buraco e o ponto de partida. Eu peguei essa parte aqui, ó, falou que velocidade é igual a distância sobre tempo. Eu coloquei a fórmula aqui para vocês entenderem, ó. Velocidade é igual a distância sobre tempo. O tempo está dividindo, o tempo passa multiplicando. Então, distância é igual a velocidade vezes tempo. Aí eu peguei aqui onde de fato ela andou, ó. Ela andou com velocidade de 8 centímetros por segundo durante 5 segundos. 8 vezes 5, 40 centímetros ela andou. Na segunda parte, fala que era 4 centímetros durante 3 segundos. 4 centímetros por segundo durante 3 segundos. 4 vezes 3, 12. Então, de fato, ela andou 40 mais 12, 52. Porque a primeira parte que ela ficou dando volta e voltou no buraco, não interessa.
Estou quase encerrando. Vamos para o 17. O 17 está na página 129. Olha esse. Eu preciso que vocês observem o quadro aí para vocês me ajudarem a responder, senão vocês não vão entender, não. Estou na página 129. Eu não transcrevi o quadro. A tabela a seguir mostra os valores de rapidez em metros por segundo de 4 corpos em intervalos de 1 segundo. Esses corpos se deslocam em linha reta. Então, ele chamou de A, B, C e D e me deu o intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Na letra A, os corpos cuja aceleração possuem valor constante. Como é que você vai saber disso? A velocidade tem que aumentar ou diminuir sempre na mesma proporção. Como assim? Ou aumenta de 2 em 2, ou diminui de 3 em 3. Em qual desses aí a velocidade aumenta ou diminui na mesma proporção? É só olhar o gráfico, não, a tabela, não precisa fazer conta. Olha a primeira linha. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Está aumentando de 2 em 2. Então, esse é 1. Olha a letra B. 20, 17, baixou 3. 17 para 14, baixou 3. 14 para 11, baixou 3. 11 para 8, baixou 3. 8 para 5, baixou 3. 5 para 2, baixou 3. Então, esse também está valendo. Letra A e letra B. Vamos ver o resto, por que não vale. De 0 a 2, 2. De 2 a 6, 4. Então, esse já não vale. A letra D. De 0 a 12, 12. De 12 a 22, 10. Então, esse também não vale. Eu fiz assim. Letra A e B, responde a letra A. Agora, olha a B. Corpos cuja aceleração possui o mesmo sentido da velocidade. Para estar no mesmo sentido, tem que aumentar no decorrer do tempo. Qual deles você acha que está valendo? Ele não falou de ser constante, tá? Ele falou só de estar no mesmo sentido. Como assim no mesmo sentido, Fernanda? Se eu estou numa certa velocidade, se eu acelero, essa aceleração está junto, faz aumentar. Se eu estou numa certa velocidade, se eu freio, está no sentido contrário. É por isso que faz parar ou diminuir no decorrer do tempo. Então, aí os que estão no mesmo sentido, pelas mesmas razões que eu já expliquei, que aumenta no decorrer do tempo, é o A, o C e o D. Não está sempre na mesma proporção, mas está aumentando. Corpo cujo valor da aceleração aumenta com o tempo. Aumenta com o tempo. É esse aqui, ó. Aumentou 2, passou para 4, passou para 6, 8, 10, 12. É a letra C aí da tabela. Corpo cujo valor da aceleração diminui no decorrer do tempo. É o D. É só olhar, não tem conta para fazer. Vou ir para o 18. Considere o motor propulsão iônica citado no texto. Ele é capaz de fazer uma nave adquirir uma aceleração de 0,01 metro por segundo ao quadrado. Imagine que essa aceleração faz com que a nave parta do repouso e atinja uma rapidez de 30 km por segundo. Calcule o tempo necessário para essa nave atingir. Esse quilômetro por segundo não vai poder ficar aí. A gente tem que fazer ele virar metro. Para fazer ele virar metro, é só colocar 3 zeros, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Foi isso que eu fiz, ó. Aceleração é variação da velocidade em função do tempo. Lembrando que variação é final menos inicial. Não pode trocar essa ordem. Então, ficou 0,01 metro por segundo ao quadrado é igual a 30 quilômetros por segundo dividido pelo tempo. Para o quilômetro sumido aqui, acrescentei 3 zeros para virar metro por segundo. Aí, feito isso, o 0,01 que estava multiplicando passou dividindo. Só contar zero. São 6 zeros. Eu leio isso aqui assim, 1.000 milhões. 300 milhões de segundo. E é isso. Como sempre, a nossa aula deu uma travada. Eu não vou falar dessa equação aqui, eu vou deixar isso para a próxima aula, senão vocês não vão entender, porque isso aqui é uma outra informação nova. Depois eu vou tirar isso daqui. Vou começar a fazer com vocês. Deixa eu só fazer esse do lançamento da menina, que a gente já discutiu isso hoje, o 20. Eu estou pulando o 19, porque ele tem a ver com a equação que eu não quero explicar agora. Vou deixar para outra aula. Vamos falar do 20.
Uma criança está parada numa plataforma de brinquedo que gira com rapidez constante. Ela segura o barbante que tem a pedra presa na extremidade, como mostrado na figura. A linha tracejada nessa figura representa a trajetória da pedra vista por cima. Quando a criança passa pelo ponto P indicado na figura, a pedra se solta do barbante. Desenhe na trajetória quando solta, o que acontece? É aquilo que a gente falou, que segue em linha reta. O exemplo que eu falei do carro, quando ele não consegue fazer a curva. Como eu disse, esse exercício eu vou deixar para depois, mas a gente vai fazendo os outros aqui. Estou na página 131. O exercício 9. Deixa eu ver se eu preciso dessa equação nele. Se eu precisar, eu não vou fazer, não. Não preciso. Vamos fazer o 9, então. Vocês não tinham feito, eu não tinha marcado para casa. O 9 não precisa da equação, o 10 precisa. Então, o 10 vai ficar para depois. Eu vou marcar esses testes aí para vocês fazerem em casa, para a gente só corrigir na próxima aula, porque, como eu disse, está dando uma travada. Hoje vai ter tarefa. A tarefa vai ser testes do 1 ao 11. Eu vou escrever aqui e vou postar no grupo depois. Então, vamos falar do exercício 9, da página 131. Deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram. Tá. O 9, então. Em geral, carros de Fórmula 1 arrancam com grandes acelerações, mas freiam com acelerações ainda maiores. Na largada de uma corrida, um carro parte do repouso e atinge 180 km por hora em 2 segundos. Ao chegar numa curva, essa rapidez cai para 36 km por hora em 1 segundo. Calcule o valor das acelerações de arrancada e de frenagem. Vou ter que fazer duas contas, uma de arrancada e uma de frenagem. Na primeira parte, ele parte do repouso e atinge 180 km por hora. Eu tenho que dividir por 3,6. Por quê? Porque ele está segundo, aqui está quilômetro por hora. Então, dá 50 metros por segundo em 2 segundos. Esse A é minúsculo, gente, mas toda vez que eu mudo de linha, o meu computador automaticamente já coloca maiúsculo. O A de aceleração é minúsculo. A igual a V menos VO sobre T. Que V menos VO é esse? Aquele que eu falei, velocidade final menos velocidade inicial. Nunca pode trocar a ordem. Esse com bolinha, V0, VO, é a velocidade inicial. Então, fica 50 menos 0 dividido por 2. 50 dividido por 2, 25 metros por segundo. Aceleração de arranque, 25 metros por segundo ao quadrado. Agora, a gente vai fazer da segunda parte, quando ele freia. A velocidade inicial dele é 50 metros por segundo, é aquela ali que ele atingiu. A velocidade final é 36 km por hora, ele vai frear. Eu tenho que dividir por 3,6 também, vai dar 10. E o tempo é 1 segundo. Aí a mesma coisa, A igual velocidade final menos inicial. 10 menos 50 dividido por 1, menos 40. Observa, deu negativo, porque está contrária à trajetória dele. Por isso é uma frenagem. É errado a gente falar freagem. Não tem I aí, não. É frenagem. Então, a de aceleração... Cadê? A de aceleração de arranque, 25 metros por segundo ao quadrado. A aceleração de frenagem, aqui eu engoli o A, é aceleração de frenagem, menos 40 metros por segundo. Aí na B, cadê? Compare os valores obtidos na alternativa anterior com a aceleração da gravidade da Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Se a primeira deu 25 e a da Terra é 10, quer dizer que ela é 2,5 vezes maior. E a de frenagem, como deu menos 40 metros por segundo, quer dizer que ela é 4 vezes maior. Por que você colocou maior e não menor? Lembra que esse sinal negativo só está falando que é contrário. Eu estou comparando o valor absoluto. Absoluto é dentro de 2 barrinhas, módulo, não tem esse sinal. Então, se é menos 40, pensa em 40. Ela é 4 vezes maior que a da gravidade, que é 10. E a outra que deu 2,5, 2,5 vezes maior.
certo? O 10 eu não vou falar porque tem aquela equação que eu não expliquei. Então, eu vou marcar aqui do 1 ao